tem um problema muito grande. E o cliente surta, né? Tipo, no sentido de que assim, tá estourando uma crise, o que a gente faz, o que a gente faz? E a gente fazia um monitoramento diário para entender, diário, nem diário, tipo, em tempo real, para entender como que a opinião pública estava reagindo com aquela crise, né? Tipo, beleza, tem uma crise, né, grande. Mas como que as pessoas estão falando sobre ela? O que elas estão falando? O que as pessoas estão esperando que a marca faça, que a empresa faça? Porque quem tá lá na cadeira, o gestor, não tem essa visão. Bem-vindos a mais um Divã de CNPJ. Nessa semana eu vou falar com a Carol Zani, da Vértice. Antes de começar esse papo, eu queria lembrar vocês que esse episódio vai estar disponível em todas as plataformas de áudio e de vídeo também. E também no meu TikTok, também no Instagram, enfim. Os canais, você vai encontrar esse conteúdo se você der uma googada nele. Tô muito interessado para conversar com a Carol hoje. Você faz uma coisa que é muito interessante com a Vértice, né? Você extrai dados de redes sociais, primariamente. A gente trabalha com ferramentas que fazem a extração, né? O nosso trabalho é muito mais a parte de analisar, de entender esse dado e disso, né, gerar conhecimento, aprendizado para os clientes, marcas, projetos. É muito interessante, né? Porque de alguma forma, e eu não sei se eu tô sendo muito viajandão aqui, mas parece que o futuro está criptografado de alguma forma nos dados dessas redes sociais de comportamento. Eu acho que outro dia eu até fiz essa brincadeira com o meu analista. Olhando aquela página de Discovery, da parte de descoberta, né, de conteúdos análogos àqueles que você consome nas minhas redes sociais, eu falava, talvez o Instagram saiba mais sobre o meu eu profundo, que é o eu dos meus comportamentos, daquilo que eu desejo, do meu estado mental. Por exemplo, vou te dar só um exemplo rápido antes da gente entrar aqui. Eu tava vendo outro dia, meu feed tinha muito corte pequeno de nocaute. De homens dando nocaute. Eu nem gosto de MMA, não gosto de boxe. Eu vi muitos cortes minúsculos, eu falei, eu não tô bem da cabeça. Pro Instagram tá me dando esse tipo de informação, de cortes minúsculos, de nocaute ou de submissão, então eu falei, eu não tô bom da cabeça, eu tenho que falar sobre isso com o meu analista. Pensei que eu tenho que as redes sabem mais sobre mim do que eu mesmo, ou do que até o meu próprio analista. Como que você me conta um pouco da Vértice, como que você vê essa história de que o comportamento de uma gama de humanos, ou de um recorte, né, de um tipo de comportamento de humanos, tá ali disperso e você tem que sedimentá-lo, né, decantá-lo, transformá-lo numa ação ou numa proposta de ação para uma marca? É um trabalho de pesquisa, né? Então, a gente trabalha com ferramentas parceiras nesse processo de coleta, né? Na verdade, assim, quando a gente pega um projeto, começando assim do começo, quando a gente pega um projeto, a gente tem que fazer uma imersão nesse projeto para entender, né? O que é, com quem conversa, né? O que tá pegando aqui. Disso, a gente constrói uma primeira, que é o que a gente chama, né? Uma primeira árvore de tags. Então, a gente constrói uma primeira… Como que a gente vai monitorar? O que a gente quer buscar nas redes sociais? A gente faz um setup dentro dessas ferramentas de social listening, né? Que é como se chama. E aí, a partir disso, a ferramenta começa a entregar pra gente, né? Esses dados, né? Que são publicações, que são os posts, os comentários, enfim, né? Das pessoas nesse universo de mídias sociais, né? Então, Facebook, Instagram, Twitter. E aí, com isso, a gente trabalha com algumas metodologias que vêm da pesquisa para esse processo de analisar, né? Tipo, então, a gente tem essa base aqui imensa, que pode ser tanto para um monitoramento diário, né? Por exemplo, pode ser para uma marca ou pode ser, tipo, temas de opinião pública, que nem agora que vai ter eleição, né? Eu quero entender diariamente, né, o que estão falando dos presidenciáveis. A gente consegue fazer isso tanto nesse recorte diário, do agora, do imediato, até pesquisas mesmo, né? Então, eu quero entender o comportamento de um público num recorte nos últimos 3 meses, por exemplo, né? E aí a gente aplica metodologias também, outras metodologias, para chegar nesse aprendizado, assim. Então, eu acho que eu fugi um pouco da sua pergunta. Não, Carol, eu quero entender, por exemplo, dessa tua metodologia, quanto dela é automatizada pela extração dos dados e hashtags, e quanto ela é humana. Até que momento, quando que você entra com… Você veio de pesquisa quali?
Eu sou jornalista. Você é jornalista? Eu sou jornalista. Depois eu fui entrando para esse mercado de pesquisa. Mas você chegou a trabalhar em empresas de pesquisa qualitativa? Nunca. Depois eu fui cavucando, né? Como que você fez? Então, antes de fazer essa pergunta, para entender como que funciona a metodologia, você fez jornalismo onde? Eu fiz a Metodista, lá em São Bernardo. Eu sou do ABC. Você é do ABC. Eu adoro o ABC, gente. Eu sou suspeita, né? Eu estudei no ABC, eu estudei na Mauá, em São Caetano do Sul, fiz engenharia lá. Eu amo o ABC. Eu gosto. Tem o melhor de São Paulo e o melhor do interior profundo, vive no ABC. Ainda tem muita coisa de uma cultura muito local, de verdade, e né? de lá, né? Eu falo isso pra muitos amigos daqui. Eu falo, gente, tipo, tudo bem, é só, tipo, pegar o trem, dá 45 minutos, não é longe, sabe? E é completamente diferente, tem nada a ver. Eu adoro. E me conta uma coisa, como que você encontrou essa porta de entrada do jornalismo pra fazer uma coisa que é difícil de explicar, né? Se você não tem uma certa… se você não sabe sobre tecnologia, marketing, rede social, comportamento humano, que tem um pouco de ciências humanas e ciências exatas, então, né? No começo, vamos começar… complexo. É bem complexo, né? Eu até te conto até um pouco dos desafios que a gente teve. Vai fazer 12 anos agora a empresa, né? E desde lá da fundação, assim, muita coisa mudou, né? Eu acompanhei, tipo, toda a mudança, né, das mídias sociais, inclusive de profissionais, né? Mas como que isso começou, né? Eu fiz jornalismo, fiz lá na Metodista, como comentei. E, trabalhei em rádio. Meu primeiro estágio foi na 89. Aí tive uma experiência ali em rádio. Aí trabalhei numa editora de livros. Aí trabalhei com assessoria de imprensa. Na época, era editora Gente. Aí tinha umas publicações que… Isto também, não era da Gente? Não, a editora Gente fazia umas publicações de autoajuda, de entendi. Gestão. Mas achava algumas coisas ali. Eu fazia parte da galera de leitura crítica ali. Entendi. Mas era um estágio bom, porque pagava a faculdade. Então, Entendi. sabe, tipo, vambora. E aprende sempre, né? Aprende! Sempre Nossa, aprende. adorava fazer parte dos grupos de leitura crítica, sabe? Tipo, Sei. falava, nossa, leitura crítica, achava demais, né? O nome, né? Então era bem legal. Aí disso, eu fui experimentando um pouco de tudo, assim. Trabalhei também como fotógrafa. Fotografei bastante tempo não, algum tempo pra MTV. Eventos, shows. E aí, eu fui para um universo mais corporativo, né? Tipo, falei, preciso de grana, preciso de uma estabilidade. E fui para um universo mais corporativo. E foi horrível. Fiquei muito sufocada, assim. O que você fazia dentro da empresa? Putz, eu cuidava da parte de comunicação da empresa. Conheci pessoas incríveis, assim. Foi muito legal esse trabalho. Mas assim, eu não tava me adequando mesmo, assim, ao formato, a uma série de coisas. Muita coisa me incomodava. E aí foi quando… na época, né, eu já gostava muito de internet. Mas ainda vinha muito nessa pegada de conteúdo, né? De produzir textos e estratégias de comunicação para a internet. Mas assim, isso em 2008. Então ainda era assim… um começo, né? Não era o comecinho, mas ainda tava assim, muita marca, muita empresa ainda meio tateando, meio sem muita certeza do que fazer. E aí começou esse negócio de rede social, né? A gente já tinha o Orkut, né? Quando eu tava na faculdade, né? Pintou o Orkut. E aí veio o Facebook. E no Facebook foi quando começou aquela conversa, assim, de tipo, nossa, as marcas, né? As empresas têm que estar no Facebook. Primeiro começou como, tipo, um negócio de adolescente, né? Não sei o quê. De repente… veio aquele papo, as marcas não tem que estar, que não sei o quê. E aí aquilo começou meio que assim, eu falei, o que é isso, né? O que está rolando, né? E aí foi quando eu pedi demissão do meu trabalho. Consegui um freela pra fazer post de Facebook, né? Porque era o que tinha na época. Social media. Social media. E aí deu super certo, assim. Começou, tipo, aí esse cliente começou a gostar do trabalho, que indicou pra outro, que indicou pra outro. E aí, eu acho que o ponto mesmo de virada foi em 2010, lá no ABC, que rolou ano de eleição. E aí, me chamaram pra, tipo, você não faz a menina das mídias sociais, né? Chama ali a menina das mídias sociais, que não sei o quê, aquela conversa vai e tal. Você não faria a estratégia de redes sociais pra 2 candidatos? Eu falei, né? Vamos aí, tô na fase de experimentação, tudo. Nunca trabalhei com política, até então nunca tinha trabalhado. E, putz, os 2 ganharam. E, tipo, falaram que muito foi por conta da estratégia. Foram os candidatos, assim, que estouraram nas mídias sociais.
E quando terminou o projeto, eu olhei e falei assim, caraca, tipo, eu que fiz isso, sabe? Tipo, quando você fala assim, como? Então foi muito legal. Aí disso eu falei assim, cara, eu acho que tem um negócio aí que tá acontecendo e que, né, essa campanha foi um grande laboratório pra mim. E eu acho que alguma coisa eu sei fazer. 2010. Mal sabíamos o que ia acontecer em 2018, né? Pois é. A gente não tinha a menor ideia. Pois é. Ai, desespero. Mas aí rolou, assim, pra mim foi um grande laboratório. Eu peguei esse projeto que eu falei assim, ó, se der muito errado… tipo, não… Mas é interessante, porque você junta política e mídias sociais logo em 2010 eram coisas que não estavam necessariamente associadas, né? E é interessante que você foi logo para esse caminho. Hoje em dia, a Vértice, ela… Quando você pensa na tua experiência dentro da Vértice, você diria que a política e… Quando comparado com as marcas, qual que é o peso que ela tem dentro da Vértice hoje? Não, ainda, assim, as marcas ainda são… é o que faz o negócio acontecer, né? Uhum. E… a gente já, nesses 12 anos, já trabalhamos depois com campanhas. Mas aí, hoje é uma decisão até com a minha sócia. Tipo, a gente… tem campanha que… tem que, assim, tá muito alinhado com a gente, com o que alinhado a gente quer. Ideologicamente? Ideologicamente, com o que a gente acredita. Uhum. Então, assim, a gente até tem falado alguns nãos, assim, como é ano de eleição, tem pintado bastante coisa. E a gente tem falado mais não do que sim. E o que você… Quando um candidato chega pra você e fala assim, eu quero que você me ajude na eleição agora. Uhum. Qual que é a caixa de ferramentas que você apresenta pra esse… O monitoramento, né? Acho que é um… Mas usando o nome do candidato como uma maneira dele… Não só, mas os temas de interesse. E como que candidatos que são completamente desconhecidos, eles são… Por exemplo, eu tenho um amigo agora que está concorrendo para deputado federal. E é uma quantidade de votos gigantesca. Como que você, por exemplo, você só faz o monitoramento e você faz também uma sugestão de ações. De caminhos. De caminhos. O nosso papel é sempre dar a luz, né? Assim, a gente colocar a luz, assim, né? Então, por exemplo, vamos monitorar os temas que são macro, né? Vamos monitorar segurança, vamos monitorar saúde, vamos monitorar, né, fome, né? Vamos monitorar esses temas. E vamos entender como que a opinião pública está agindo ou reagindo, né? Quando se fala algo sobre isso, ou quando se vê algo sobre isso. E disso a gente vai montando esses relatórios. Os relatórios são sempre feitos sob medida para o cliente. Isso. Entendi. Não é um relatório da indústria como um todo. Pode ser. Mas você solta esses relatórios sobre a indústria como um todo? Às vezes a gente faz. Às vezes a gente faz algumas coisas pro mercado, assim. Do tipo, então tem isso acontecendo. Na pandemia a gente fez um bem interessante. A gente usou uma metodologia que vem da psicologia, muito legal. Que é a mesma metodologia que usou para fazer o Divertidamente, o desenho, né? E a gente veio monitorando as conversas sobre a pandemia como um todo. E foi entendendo o humor do brasileiro, tipo, a cada período da pandemia. Então, assim, às vezes a gente faz alguns estudos, assim, públicos, sabe? Do tipo, vamos fazer. E pra gente também é importante, né? É como um sandbox, assim, né? E então a gente faz. Mas espera, eu perdi um pouco o fio da meada. Eu tava entendendo como é que você saiu do jornalismo, começou a trabalhar numa empresa, se desencantou com ela. E como é que você… Virou essa chave. Aí você começou a ajudar você ajudou dois candidatos que foram eleitos, e aí? E aí foi quando eu falei assim, acho que assim, né… tava vindo de freela, né? Eu falei, acho que agora eu preciso começar a dar uma cara pra isso. Eu já não tava dando conta, já tinha bastante trabalho. E foi quando começou a rolar, assim, as primeiras contratações. Eu nunca na minha vida imaginei que eu ia… Não foi uma coisa assim, tipo… Nossa, meu sonho é ter uma empresa, ter uma equipe, ter um escritório. Tipo, eu tinha vontade de explorar isso, mas assim, não imaginei como seria o caminho. E aí, de repente, eu vi que eu tava cheia de trabalho, não conseguia nem sair de férias, não conseguia ter final de semana. E eu falei, putz, acho que tá na hora de começar a chamar gente. Aí eu entrou um processo de contratar, inclusive um pessoal que trabalhou na campanha comigo. E aí foi se desenvolvendo. Mas assim, os 2, 3 primeiros anos da Vértice era muito essa parte mesmo de comunicação, de conteúdo. De criar conteúdo para mídia social. Criar conteúdo para mídia social. A gente ainda não mexia com essa parte de dado. Naquele momento, quais era? Facebook, basicamente? Facebook. Nem tinha Instagram ainda. Twitter. Twitter e Facebook. Né? Mas o que tava pegando mesmo era Facebook. Era onde as marcas queriam estar, né? E era o Facebook. É 2010. 10.
2010 para 2011. Você já começa a Vértice com a tua sócia atual, não? Não. Ela entra depois? Ela entrou depois. Ela entrou depois. E nessa época aí eu comecei, aí eu chamei um sócio, chamei uma pessoa que eu conhecia ali em alguns projetos para ser meu sócio. Ele foi meu sócio até… Tem uns 4 anos que aí cada um meio que tomou um rumo. E aí foi quando a minha sócia veio. A minha sócia era da Vert, né? Ela era da equipe. Já trabalha comigo… A gente trabalha juntas há uns 7 anos. E aí tem mais ou menos uns 3, 4 anos que aí ela veio pra sociedade. Deixa eu perguntar uma coisa nada a ver. Vert é um nome tão bonito. Da onde que você tirou esse nome? Por que esse nome… Porque poderia ser um nome de uma marca de, sei lá, moda ou qualquer coisa, né? Vert. Vert é verde em francês. Na verdade, não tem nada muito conceitual. É uma cor que eu gosto. Olha aqui, né? Tipo, acho que queria um storytelling mais bonito, né? Mas, não, era a verdade. É uma cor que eu gosto. E quando eu comecei a pensar na empresa, lá na época, eu já queria romper alguns paradigmas. Acho que por conta de estar tão insatisfeita com aquele ambiente corporativo, eu falei, putz, já que é pra ter uma empresa, eu não quero. Acho que eu tive muita referência, assim, do que eu não quero, sabe? Entendi. Pro que eu quero. Serviu muito também na minha caminhada, minha vida corporativa, pra me ensinar aquilo que eu não queria pra mim. Eu parti muito do que eu não quero. E assim, de experiências com pessoas, com gestores que eu tive, que eu falo, nunca vou querer ser desse jeito, nunca vou tratar uma pessoa assim. Eu tive uma gestora que eu tinha vergonha de sair com ela pra tomar um café. E tudo ela marcava no café, vamos no café, não sei o quê. O jeito que ela tratava a garçom, eu queria sumir na cadeira, eu ia derretendo, assim. E eu falava, gente, não dá. Não dá. Hoje, como dono de bar, eu julgo muito a pessoa como ela trata… Fala muito sobre a pessoa, como ela trata alguém que tá em posição… tá numa posição, teoricamente, inferior de poder, né? Uma pessoa que tá ali te servindo… E eu falo isso muito pra minha brigada. Eu falo assim, eu amo servir. Eu amo, nasci pra servir. E eu imagino que qualquer pessoa que monte uma empresa tem essa coisa com servir bem e resolver o problema do outro. É pra isso que a gente monta a empresa, né? Agora, não me trate como um serviçal. Isso. Nem ninguém da minha equipe. Porque não é porque eu estou te servindo aqui que eu vou fazer tudo o que você quiser porque o dinheiro… Não, porque eu tô pagando. Você tá pagando por um serviço. Você não tá pagando pra enfim, me humilhar. Nossa, quando eu vejo uma situação de desrespeito com alguém da equipe, assim, de cliente, eu quero… um bicho. Nossa, eu também, cara. Vira um bicho. Eu quero… Não tem nada que me tire mais do prumo. E aí, bom, você monta a Vert… Aí, desculpa. A gente teve os 3 primeiros anos ali trabalhando mais com conteúdo. Com conteúdo. E aí depois foi quando começou a surgir essa conversa do dado, né? Começou a falar assim, olha, tem um negócio muito mais profundo que tá atrás disso que a gente tá vendo. Que é muito doido, né? Porque a gente falava em 2015 que dado era o novo ouro, o novo petróleo. Isso. Agora, a atenção ao novo petróleo… A gente fala que a atenção… Não importa você ter a quantidade de dados que for. Se isso não gerar produtos ou insights para mudar o comportamento do outro, tanto faz. Porque as pessoas estão dispersas numa nuvem de conteúdos… Onde tá todo mundo produzindo conteúdo o tempo inteiro. E a gente teve esse deslocamento do dado para atenção, né? Como a grande escassez dos tempos de hoje. E aí você tava naquela… Que é bem na época que começam os escândalos de Cambridge Analytica. Foi um pouco depois, né? Foi o um Cambridge. pouco Foi, acho que foi um tempinho depois. Porque eu estou falando de 2013. Não, Cambridge é 2016, 2017. Nossa, gente, a pandemia, ela acabou com a minha… Foi cronologia. Foi na eleição do Trump. Foi pré-Trump, 2015, 2016. Isso. Né? Não, foi um pouco 2017, antes. por aí. Foi um pouquinho antes. E aí foi quando eu falei, putz, realmente, né? Mas, Carol, como que você, que é uma jornalista, portanto, manja de comunicação e manja de contar história, e tava fazendo isso super, fazendo mídias sociais, vai pra uma coisa tão fria como os dados? Então não é frio. Porque o dado, ele é comportamento humano, né? É uma coisa que eu converso muito com a minha equipe. Mas o dado interpretado é comportamento humano. O dado em si, ele é frio. Não é. Não é? Não é. Porque assim, um número… É que então, acho que esse é o primeiro… Acho que é a coisa que a gente tem que começar a quebrar na nossa cabeça. Porque a gente às vezes fala… Quando a gente fala de número, a gente pensa em coisas muito frias. Mas a gente não tá falando só de número, a gente tá falando de pessoas. Então, tipo,
X%, isso é relação ao comportamento humano. Então, a gente tá falando de ser humano, né? Então, é uma coisa que eu fui aprendendo. Porque no começo era isso, assim… por isso que eu acho que, assim, tem alguns mitos que tem que se quebrando. Até porque, assim, é um mercado ainda muito masculino, né? Então, tecnologia… isso que eu ia perguntar também. Porque deve ter sido foda pra você no começo. Porque é um mercado… Ainda é, né? E com 12 anos de empresa, ainda é. Porque muito é um foda. mercado muito machista, né? muito, assim, muito. Tipo, muito. Colocavam à prova teu conhecimento técnico o tempo inteiro? Ainda hoje? Ainda hoje. Ah, tá foda. Ainda hoje. A gente passou, assim, a gente passa, né, muitas situações. Mas então, pra mim foi complexo, sim. Porque depois eu fiz uma pós-graduação na FESP de opinião pública e inteligência de mercado. Foi quando eu comecei a me aproximar mais do mercado de pesquisa. Porque quando eu entrei nesse negócio de dado, eu falei, é isso que eu quero. E como que você entrou? Isso que eu quero entender. Como que você… Porque é fascinante. Eu sou muito curiosa, né? Mas aonde que você foi montar? Como que você montou o produto? Você falou, bom, eu tava vendo uma nuvem de dados produzidos por comentários, likes de Facebook ou retweets, hashtags. Aí eu vi eu percebi que isso poderia ser valioso se a gente conseguisse coligir tudo isso em macrocomportamentos. Isso. E aí eu vou buscar os fornecedores que vão… Porque você me disse que você tem fornecedores terceiros que vão entrar nessas piscinas de dados e vão começar a extrair delas grandes agrupamentos de informação. E aí você passa o teu filtro humano e transforma isso em comportamento. Esse é o caminho? É basicamente isso. Na época, tinha acabado de lançar no Brasil uma ferramenta que chamava Scoop. Foi a primeira no Brasil, era nacional. E na gringa já tava rolando, um monte de coisa. Mas não chegava no Brasil porque as ferramentas não liam, não entendiam o português brasileiro. Então lá fora, né, no inglês o negócio já tava voando. E aí teve essa primeira ferramenta no Brasil, o Scoop. E aí quando a gente ficou sabendo que ia ter essa ferramenta e tudo mais, na época até tinha uma super parceira, a Kátia. Falou, a gente tem que ver o que é isso. E aí a gente foi atrás, a gente se conectou com os caras, fez reunião, tananã, e eles liberaram um teste. E aí, quando eu vi o negócio funcionando, eu falei assim, uau! Tipo… Aqui tem um negócio. Aqui tem um negócio. E como você foi prospectar? Eu comecei dentro dos clientes que eu tinha, né? Eu comecei a mostrar, falar, então, agora tem essa possibilidade que vai gerar inteligência não só pra estratégia de mídias sociais. Eles já estavam no mercado de mídias sociais, né? Isso. Com você fazendo… Isso, porque aí eu comecei a mostrar pra eles assim, isso aqui vai gerar inteligência não só para as mídias sociais, mas vai gerar inteligência pro seu negócio. Porque é isso, né? Tipo, a gente pode fazer um relatório e criar uma super estratégia de mídia social pro cliente, mas é muito além. Teve uma época que a gente, quando os dados de geolocalização eram abertos, a gente trabalhava com uma rede de academias e a gente monitorava onde as pessoas estavam falando assim, eu queria treinar e aqui não tem academia e não sei o quê. E a gente fazia relatórios para a área de expansão. Falava, tem uma região X que muita gente mostra o desejo de fazer uma atividade física e não tem onde. Tipo, acho que vale dar uma olhada. E a equipe de expansão ia lá olhar e falava assim, dá para fazer uma academia aqui. Mas essas ferramentas chegam ao lugar do IP, da expressão da pessoa ou não? Para você… Ou não, você não chega… Porque também, como que funciona a questão de privacidade, por exemplo? Isso, hoje tem uma LGPD. Isso que eu tô te contando de caso, na época que não tinha nada. Hoje a LGPD protege 100% a pessoa. O que a gente recebe numa ferramenta de monitoramento é só a publicação. Eu não sei quem que é. Então eu faço uma análise das conversações, né? Não da pessoa. Mas, nossa, teve uma época que até a gente se questionava, falava assim, sério que a gente quer chegar nesse nível? Porque realmente teve uma época que era tudo aberto, assim. Tipo, a pessoa usava geolocalização, você conseguia, por exemplo, fazer um monitoramento aqui do quarteirão. Quero entender qual que é o padrão de comportamento deste quarteirão. Você chegava nessa precisão. Então a LGPD veio pra, assim, tipo, muita gente do mercado, né, ficou assim, mas agora não tem mais tantos dados, mas né. Hoje em dia, se você quiser, você tem acesso a esse grau de precisão, dessa granularidade? Não, porque o teu broker já não te passa… as APIs… as APIs já vêm anônimas, já vêm sem… As APIs já não entregam essa informação, entrega o conteúdo. Então, o que a gente faz é uma análise semântica da publicação.
Entendi. Me conta uma coisa, quando um cliente te aborda, ou quando você aborda um cliente, me traz um caso concreto, me relata um caso concreto. O caso do qual você tem mais orgulho, sem necessariamente você ter que citar o nome do cliente. Mas ele fala assim, olha, o caso, por exemplo, da academia me parece muito interessante. É muito legal. Carol, eu tô precisando expandir, eu não sei para onde eu vou. Me traz aí uns insights de onde eu posso expandir minha rede. Que tipo de pergunta você recebe quando você está trabalhando com um cliente? Você falou que você monta estratégia de rede social. Também. Explica um pouco sobre isso. Eu estou querendo montar estratégia de rede social. Os seus clientes são muito grandes? Ou eles são… Ou é possível que pequenas empresas contratem o serviço? Pequenas, acho mais complexo. Que ainda é um serviço, assim, caro para uma pequena empresa. Média, ok. Acho que já dá para começar a fazer alguma coisa. Mas não precisa ser tipo uma enterprise, assim, não precisa. Dá para achar um meio caminho. Só que eu acho que realmente para pequenas empresas, porque o custo das ferramentas de monitoramento são altos. Então acho que isso acaba inviabilizando. Esses custos são teus custos com os fornecedores dos dados. Isso. Onde entra teu trabalho? Porque isso daqui eu posso contratar direto. Pode. É na interpretação desses dados. Na interpretação. É o que a gente chama de data translator, né? Basicamente. Que é o pegar esse dado e gerar conhecimento. Porque o dado pelo dado não diz nada, né? Acho que o grande lance é isso. Por isso que parece frio. Porque você olha um número e você fala, putz, mas o que né? O número, o dado em si não quer dizer nada. E aí a gente vem com esse papel de interpretar e gerar aprendizado, conhecimento, né? Que massa. Você me falou uma coisa… me relata um caso. Pra eu entender exatamente… pra não ficar tão etéreo assim, tão abstrato. Vou te relatar um caso que foi crítico. Não vou citar Não, por favor, clientes. Não precisa citar nome de cliente. Mas é que assim, um caso… Mas é grande, você quer uma coisa mais… Não, quero um exemplo real que você diga Trabalhamos… que é um concreto. Se você tivesse que explicar pra uma pessoa que tá nos ouvindo agora. Olha só o que eu fiz. Tinha esse problema, eu usei não precisa citar o número, mas interpretei os dados a partir dessas redes sociais. E aqui eu extraí esse insight para ajudar um problema desse cliente quando ele me trouxe. A gente trabalha muito com gestão de crise, né? Porque… gestão de crise? E a gente trabalhou numa gestão de crise bem grande aí, recente. E muito com esse… Tem um problema muito grande. E o cliente surta, né? Tipo, no sentido de que assim… Tá estourando uma crise, o que a gente faz? O que a gente faz? E a gente fazia um monitoramento diário para entender… nem diário, tipo, em tempo real. Para entender como que a opinião pública estava reagindo com aquela crise, né? Tipo, beleza, tem uma crise, né? Grande. Mas como que as pessoas estão falando sobre ela? O que elas estão falando? O que as pessoas estão esperando que a marca faça? Que a empresa faça? Porque quem tá lá na cadeira, o gestor, não tem essa visão. E aí a gente vai e começa a fazer esse trabalho de monitoramento. Começa a falar, a conversa tá indo para esse lado, né? Então, os influenciadores são essas pessoas que estão pautando a conversa. E eles estão abordando desse jeito. Onde que elas estão falando? Elas estão falando nesses canais, né? E o que as pessoas esperam da marca? As pessoas estão, neste momento, esperando essa ação. E aí a gente dá as recomendações. Então, a gente recomenda que vocês façam um comunicado ou façam uma ação agora, né? Pelo menos para agora, taraná sobre isso. E aí a marca vai lá e faz. Aí a gente segue monitorando para entender o impacto que isso gerou. Aí a gente vai trazendo mais feedback, isso que vocês publicaram foi legal, rolou, o pessoal aceitou bem, mas ainda existe uma cobrança nesse sentido. E vai, sabe, retroalimentando. E vai em cima de cada comentário, de cada like, de cada input de usuário dentro do sistema, dentro da rede social, vocês vão conseguindo trazer nesse nível de granularidade? A gente tá falando de… Geralmente o volume é muito grande de dado. Nem crise… É gigantesco. É tipo um fluxo 3 milhões grande por dia dependendo da crise, de comentários. E pra analisar. Então, não tem… Humanamente, é impossível. Mas o que a gente faz? Essas ferramentas, elas têm uma inteligência artificial. O que a gente geralmente faz, a gente tira uma amostra. Aí a gente analisa uma amostra na unha. Porque às vezes a inteligência artificial, nem sei dizer. Depende da ferramenta. Tem ferramenta que entrega 50%, 60% de assertividade. E para uma crise, não é uma melhor assertividade do mundo, né? Tipo jogar moeda por cima. Então, o que a gente faz? A gente retira uma amostra.
Aí a gente faz uma análise manual dessa amostra, a gente identifica os padrões dessa amostra e aí a gente devolve essa amostra para o universo. E aí, dentro desse universo, aí a inteligência artificial já começa a operar no que a gente disse, né? Como que funciona. Quais são os parâmetros necessários. Isso,